Hoje nós vamos falar sobre a verdade. Vamos falar sobre o ato responsável, sobre a responsabilidade. Então é importante que se saiba que nós temos como que o Bakhtin chama, um jano bifonte, que aponta em duas direções contrárias. Uma que leva em referência, em relação, o homem, o fazer do homem, e o outro que leva em consideração o mundo objetivo, que é uma grande abstração na sua objetificação. Então é importante saber que esses dois mundos, essas duas direções, elas precisam se unir para formar o que nós chamamos de ato responsável. Ou seja, não existe na realidade, não existe uma realidade que não tenha a participação humana e que seja considerada como verdade ou como realidade. Então, essa participação do homem, esse ato, atividade, esse evento, esse mundo da moral, este mundo no sentido bem do fazer humano, da expressividade humana, daquilo que passa a existir pela visão e pela mão do homem, isto é que está imediatamente relacionado, irremediavelmente relacionado à questão do ato responsável. Ou seja, o que quer dizer tudo isso, essas palavras, questão de ato, de evento, de conteúdo, de, enfim, pensamento, de responsabilidade moral, de responsabilidade especial que tem a ver com o mundo teórico e a responsabilidade moral que tem a ver com a responsabilidade de fato, com a responsabilidade via mão humana, mão aí, no sentido do fazer, do entrar na realidade, participar dela e ser um sujeito ação. Então, isso tem muito a ver com a própria formação do sujeito. Na formação do sujeito, nós temos outros que o formam e temos o momento da expressividade. Nós todos somos, em primeiro lugar, diferentes, por isso nós falamos muito de alteridade, e somos expressivos. Então somos diferentes, só essa coisa do diferente faz com que o ato atividade seja irrepetível, ele é único. E já o mundo objetivo, ele permanece nessa sua objetificação, nessa sua concretude, nessa coisa mais cristalizada, mais no campo do existente e não da feitura do existente. O que quer dizer isso? Quer dizer que para falar de verdade no singular fica difícil. O que existem são verdades feitas a partir de cada um dos sujeitos diferenciados que são. Então, se um sujeito age sobre a natureza ou pensa sobre a natureza, ele de alguma forma modifica essa natureza. E se eu sou diferente, sujeito A, do sujeito B, o sujeito B, quando for fazer esse movimento na natureza, estou falando de natureza bem entre aspas, porque não é o mundo da natureza necessariamente, é o mundo objetivo, é o mundo que não tem a participação do homem. Então nós não podemos trabalhar ou dizer que é um ato-atividade, que é uma realidade. A realidade ela precisa unir esses dois aspectos. O aspecto existente, do existir, da responsabilidade especial, chamada pelo Bakhtin, do mundo do expressivo, da responsabilidade moral. Então nós temos um que é irrepetível, que é esse mundo do fazer humano,
né? E temos um que se repete, temos um mundo que é uma abstração e temos um mundo que é concreto, que é evento, que é de fato, que é o fato, né? Então, essa coisa da alteridade e da expressividade, da própria empatia, né, ela tem muito a ver com essa noção de ser responsável, do ato responsável, porque nós estamos, em primeiro lugar, diferentes, então nossos atos e nossa realidade vai ser diferente. Então nós não vamos ter nunca uma única verdade, uma única realidade. Nós vamos ter realidades no plural, porque nós somos plurais, nós somos diferentes. Certo? Então, partindo aí para o nosso exemplo, né, eu escolhi o caso da Suzanne von Richthofen, e é interessante este caso porque nós vamos ter várias versões de realidade, ou seja, várias intromissões do sujeito num mundo que é objetivo, transformando-o num mundo responsável no aspecto moral. O mundo responsável nesse aspecto é no aspecto do evento, do ato em si, do ato-atividade. Certo? Então, nós vamos ter a assinatura de cada sujeito em cada realidade que ele cria, que ele consente, que ele aborda, que ele imagina. Né? Nós vamos ter, no caso Suzanne von Richthofen, nós vamos ter a versão da Suzanne, e inclusive isso já suscitou aí a feitura de dois filmes bem interessantes, um em que ela conta a versão dela e outro filme em que ele, o Daniel, namorado dela, né, que mataram os pais da Suzanne, a Marisia von Richthofen, e o Manfred. Né? Então, a Suzanne, juntamente com o Daniel e o Christian Caravinhos, né, foram os autores, os réus do processo. Né? Então, a ação vai depender de quem está na perspectiva da realidade que foi realizada. Então, como quem está? Se é a Suzanne, ela vai te dar uma verdade, né? A verdade dela, ou a verdade criada por ela, mas é uma verdade. O Daniel Cravinhos vai dizer uma outra verdade, já tem uma outra motivação. Né? A motivação de um é se livrar e culpar o outro. A versão do outro é fazer o mesmo, se livrar e culpar o outro. Nós vamos ter também as várias versões, a versão do diretor desses filmes. Né? E eu não estou falando só da realidade dos filmes, eu estou falando também da versão da realidade que não é a que existiu de fato, porque ninguém pode falar de existiu de fato. A verdade sob que perspectiva? Se não entrar o sujeito particular no movimento da realidade, ela não é real. Né? Então, quem é que está falando dessa realidade, desse assassinato? Né? É um jornalista, por exemplo. Os jornalistas eles têm alguns pontos bem marcantes de acusação, no geral, né? Mas um jornalista em especial que eu li, né, tinha um ponto de vista bem diferenciado em relação ao acontecido e em relação à perspectiva da Suzanne e do Daniel. E o diretor dos filmes, né, o Maurício Essa, ele também mostra, mesmo querendo dizer a versão da Suzanne no filme, em que ela conta o que aconteceu, mas conta ela como pessoa, no universo real, entre aspas, no universo objetivo do qual ela participou. Né? Então, a Suzanne, ela vai
caminhar, vai trilhar por um caminho de salvação, vamos dizer assim, da própria pele, porque ela não quer ser incriminada. Então, a realidade para a Suzane vai ser X, para o Daniel vai ser Y, e para o juiz pode ser outra realidade, e assim vai. É como Bakhtin exemplifica a criação, né, de um determinado local, como, por exemplo, aí vou dar um exemplo meu, que nós temos o Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, né, descobriu ou invadiu o Brasil, enfim. Antes do Pedro Álvares Cabral vir para cá, o Brasil já existia, então ele faz parte de uma concretude, de uma objetificação da realidade. Mas ele não é realidade, ele não é verdade. A verdade, o fato, a atividade, ele só se faz quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil. Porque nós vamos ter uma participação singular, né, fazendo um determinado ato sobre o objetivo, sobre o sentido, sobre o aspecto teórico, sobre a questão da responsabilidade especial. Então, tudo isso, aspecto teórico, responsabilidade especial, mundo do pensamento, mundo do conteúdo, né, dos sentidos, tudo isso está num bloco só. Né? São terminologias que significam esse mundo objetivo. E o outro particular significa o ato em si. Né? Então, Pedro Álvares Cabral, quando ele descobre o Brasil, nós temos um ato formado pelo Brasil que já existia e um humano, um sujeito que entra nessa abordagem do ato. Então, ele realmente faz algo, então se torna real. Né? Então, a da Suzane, é interessante mostrar uma determinada cena do filme, porque aí nós vamos ter o cruzamento de várias vozes, né? De vários atos singulares. Então, neste filme, o filme em que ela está se defendendo, então contando a realidade na sua perspectiva, ela está fazendo o ato singular de agir sobre o mundo. Né? E quando ela faz isso, ela diz num determinado momento que o juiz pergunta, e no dia do assassinato, né, que foi um dia assim bem cruel, uma coisa assim que a gente é impensável, né, nas questões morais e nas questões éticas que nós temos, sociais, é impensável você pensar que você vai matar seus pais e você está toda tranquila. Então o juiz pergunta, o que você fez nesse dia? Como é que foi o seu dia, no dia do assassinato? Aí ela vira para ele com a cara mais tranquila e diz, normal. Aí o diretor bota a câmera no rosto dela, faz um close e ela repete, normal. Né? Isso é ponto de vista do diretor, né? Deixando bem claro que não tinha nada de normal, que ela é bem anormal. Mas isso ela não queria dizer, isso não é ponto de vista dela, ela estava lá para afirmar o ato de que ela era uma vítima do Daniel Cravinhos, que ela não tinha participação efetiva, né, no sentido de agir porque ela quis. Ela não tinha motivação para matar os pais. Era isso que ela queria dizer. Esse é o efeito de realidade que ela queria dar. Mas o diretor já deu um outro efeito contrário ao que ela queria dar, por algum motivo, simplesmente porque ele é diferente, porque ele tem ponto de vista diferente. Né? O Daniel Cravinhos, ele já vai ter uma outra voz, vai formar uma outra realidade, porque ele vai dizer, por exemplo, que ela é que comandava os três, né? Ela é que era o cabeça do grupo. Então, ela já cria uma outra realidade quanto a isso, dizendo que no momento lá da morte ela estava absolutamente dopada, que ele vivia dando drogas para ela. Ela já dificilmente estava sã, dificilmente estava não drogada. Então, a todo momento, ela estava usando drogas dadas
pelo Daniel, né? E ela estava como que subserviente a ele. Essa realidade que ela criou. Então, tudo o que ele queria, e ele sempre mostrou querer dinheiro, e por isso estava com ela, essa era a versão dela, né? Tudo o que ele queria, essa coisa da ação dele, na versão dela, era sempre em prol de conseguir dinheiro, mais dinheiro para comprar coisas. Aí mostra ele comprando óculos, mostra ele comprando vários óculos, ela dá para ele, ela dá também, favorece ele a compra de um carro. Enfim, a Suzane é como que a provedora dos dois, né, dos cravinhos, dos dois, do Christian e do Daniel. E o Daniel diz exatamente o contrário, que ele era comandado pela Suzane. Então nós temos, na verdade, aí o que o Bakhtin chama de polifonia. São várias vozes que se cruzam, se interpõem, né, em proveito próprio, lógico, né? Cada uma dessas pessoas que estão envolvidas, elas estão envolvidas num processo criminal. Então, no processo criminal, alguém vai ter que sair muito prejudicado disso. Vai ser preso, vai ser acusado de tudo mais pela mídia, vai ser banido da sociedade, vamos dizer assim, né? No sentido de aspecto moral mesmo da coisa feita, né? Afinal eles mataram ela, principalmente, ela era a filha, né? Então ela favoreceu com que eles dois, o namorado e o irmão do namorado, matassem o pai e a mãe com canos de ferro, né? Outra coisa interessante também que eu achei do diretor do filme foi que num determinado... Quando eu estou falando do diretor, já estou falando de uma outra voz, é por isso que eu estou incluindo ele nessa perspectiva. Então ele cria uma outra realidade também no filme, porque ele se coloca também nesse ato, atividade. Então ele, por exemplo, num determinado momento, a Suzane está do lado do pai dos cravinhos e o Daniel está do lado dela, né? E ela está chorando praticamente no colo do pai dos cravinhos. E quando ela chora, ela diz: meu pai, não me deixa em paz, não quero nosso namoro, vive me perseguindo, eu quero sair daquela casa, não aguento mais. E ele está dizendo que vai me deserdar. Quando ela diz isso, o pai olha por cima dela, é só esse olhar. Esse olhar já é um ato, atividade do Maurício, essa, que é o diretor do filme, e que já dá a entender que o pai estava no conluio também com o Daniel e com o Christian. Porque ele dá uma olhada, ou pelo menos, né, ou minimamente, ele pelo menos está no conluio com ele para adquirir dinheiro dela, sempre dinheiro dela para tudo que ele precisasse. Né? No momento em que, um outro momento em que se cruzam essas vozes, esses atos, atividades, é que o pai do Cravinho, esse mesmo que eu dei o exemplo anterior, ele praticamente esconde a Suzane no momento em que eles vão pegar os canos. Então, aparentemente dá a noção de que a Suzane, nem sabe como eles vão matar os dois, né? E dá a noção de que ele estava escondendo que seria de uma forma tão brutal, tão terrível, como matar a pauladas, a cacetadas de ferro, né? E a coisa era tão terrível, que para um jornalista já se cruza uma outra voz e uma outra realidade, como também para alguns entrevistados, né, delegados, enfim, foi visto o pescoço da mãe da Suzane, né, com alguns ossos quebrados ao redor do pescoço.
porque o Christian, que era o irmão do Daniel Cravinhos, pegou uma toalha e socou a toalha na boca da mãe da Suzane, da Marísia. Né? Elas, quando já estava assim morta, ou quase que aparentemente morta, ela começou a soltar uns ruídos, parece um ronco. Então ele ficou pensando que ela ainda estaria viva. Então ele pegou uma toalha lá do banheiro e encheu a boca da Marísia até o que ele pôde. Foi pela garganta, pelo pescoço todo aqui, por dentro, e quebrando os ossos do pescoço, enfim, uma violência sem tamanho. Então, uns abordam uma determinada realidade, outros outra realidade, outras outra realidade. O que é importante nessa questão do ato responsabilidade é que cada um se responsabiliza pela sua ação. Não tem por que dizer que ela era uma psicopata, Suzane, portanto ela era doente e não tem responsabilidade nenhuma. Nenhum dos psiquiatras e psicólogos que foram questionados sobre essa coisa da psicopatia disseram que ela era psicopata. Nenhum. Todos disseram que ela era egocêntrica, infantilizada, egoísta, ela era fria, né? E assim por diante. Então, ela poderia ter tudo, menos essa coisa dessa doença que faria com que ela ficasse absolutamente fora desses padrões sociais de comportamento, né? Não sentindo culpa e não sentindo remorso por nada que faz. Então, nós vamos terminar aqui a nossa fala, né, sobre esse ato-atividade. Espero que vocês tenham entendido bem essa noção de conjunto, né, do Jano bifonte, como diz o Bakhtin. Ok? Então, por hoje, ficamos por aqui.